Apocalipse. Mas antes de chegarmos lá, nós vamos ler Lucas, capítulo 18. Diz assim: Jesus também lhes referia uma parábola sobre a necessidade de orar sempre e não desfalecer. Isso aqui é uma mensagem que Deus traz para nós. Um pouco antes de chegar aqui, nesse momento, eu estava meio entristecido, porque eu percebo que as pessoas, elas têm uma fé muito pequena. As coisas desta vida cotidiana são mais importantes do que as coisas celestiais. Nesse capítulo 18, no versículo 8, diz assim: Digo-vos que logo lhes fará justiça, mas quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? É muito triste, irmã, que se faz presente. Quando nós olhamos a vida de muitas pessoas que já caminharam na restauração e que, sem motivos aparentes, sem justificativas, deixaram para trás. Nós sabemos o que vai acontecer lá na frente. Nós somos humanos e somos sensíveis também. E isso faz com que a gente fique triste. Por quê? Conta-se uma parábola, uma história, que uma serva de Deus, uma mulher, que servia a Deus, uma pessoa muito sincera, teve uma visão, um sonho. E nesse sonho, ela viu que uma multidão inumerável estava a caminho da Cidade Santa. Naquela época, nos anos de 1800, eles andavam de carruagens. Então as pessoas estavam em grandes carruagens, puxadas a cavalo, levando muita bagagem. Era muita gente. E todos estavam ali felizes porque estavam indo para Jerusalém. Só que no decorrer do caminho, a estrada foi reduzindo. Aquela estrada foi fechando. E chegou um momento em que não era mais possível caminhar com aquelas carruagens. Então todas as pessoas começaram então a ir nos cavalos, deixaram uma parte da bagagem e levaram o necessário nos cavalos. Continuaram caminhando. E continuaram caminhando. Só que a estrada foi estreitando, estreitando, e chegou um momento que não era mais possível caminhar com os cavalos. Aí eles tiveram que deixar os cavalos e levar uma pequena bagagem nas mãos. E mais foram caminhando. De repente, eles começam a andar num desfiladeiro. Era muito estreito, cabia só uma pessoa andando, mas não cabia bagagens. De um lado era um abismo e do outro lado uma montanha que estava ali. E eles estão passando naquele caminho estreito. E um por um, nós estávamos caminhando, ainda tinha uma grande quantidade de pessoas. E de repente começou a estreitar mais ainda. Já não dava mais para andar de frente, tinha que andar de costas, e se encostando no rochedo para não cair no precipício. E já não dava mais para andar com sapatos, porque começou a escorregar. Tiveram que tirar os sapatos. E um pouquinho à frente, havia muitas pedras pontiagudas. E quando pisava naquelas pedras, doía muito os pés, e cortava os pés. E o primeiro que estava naquela fila percebeu que havia marcas de sangue naquelas pedras. E ele percebeu que alguém passou por ali. E se alguém passou, ele passaria. Esse alguém somos nós. Jesus deixou um rastro de sangue para que nós possamos seguir esse rastro de sangue. E esse rastro de sangue que ele deixou é a nossa jornada. E no capítulo 18 de Lucas, diz assim:
Versículo 1. Jesus também lhes referia uma parábola sobre a necessidade de orar, sempre, e não desfalecer. Em primeiro lugar, eu faço aqui justiça. Eu tenho desfalecido muitas vezes. Tenho orado, tenho clamado. E parece que os céus estão em silêncio. Até uns dias atrás eu estava muito decepcionado, muito triste. E diminui o ritmo da oração. Até que eu me encontrei com esse texto. Nessa parábola, Jesus diz a necessidade de orar sempre e não desfalecer. E ele começa a dizer: havia na cidade um juiz que não temia a Deus e nem respeitava o homem. Também havia naquela cidade uma viúva, a qual ia ter com ele dizendo: faz-me justiça contra o meu adversário. Este juiz não quis por algum tempo atender, mas depois disso disse dentro de si mesmo: ainda que eu não tema a Deus e nem respeite os homens, contudo, porque essa viúva me molesta, me incomoda, eu vou fazer a justiça, para que não continue a esgotar a minha paciência. E disse o Senhor: ouvi isso, ouve o que disse o juiz injusto. Esse juiz injusto, ele atendeu aquele pedido daquela viúva para não se incomodar. E é assim que muitas vezes acontece no nosso dia a dia. As pessoas atendem o nosso pedido para não sentir-se molestada, incomodada. Versículo 7. Acaso Deus não fará justiça a seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite, embora Ele pareça demorar em responder? Então, meu irmão, minha irmã, eu mesmo, falo para mim mesmo. Dá a impressão que está demorando a resposta das nossas inquietudes e das nossas orações. Queríamos que fosse instantânea, colocássemos nossos joelhos no chão e a resposta imediatamente viria. Mas não é assim. Por isso, cabe aqui nessa noite que nós separamos para a oração, dizer para vocês: não desistam, insistam, coloque os seus pedidos no altar do Senhor. Lembra da historinha que eu contei? O primeiro da fila, quando ele viu nas pedras marcas de sangue, ele sabia que alguém passou. E nós vemos as marcas de sangue do Senhor Yeshua. Ele passou na nossa frente para estar ao lado do Pai. E ele está ali para receber as nossas orações. E no tempo certo, no tempo determinado, a resposta virá. E eu pergunto: o que nós estamos fazendo? Se Jesus voltasse hoje, qual seria a nossa situação? Nós estaríamos com ele? Reinaríamos com ele? Ou seríamos jogados nas trevas? É uma pergunta que cada um de nós temos que responder. Nós vimos o que está acontecendo no mundo. As profecias se cumprem aos nossos olhos. Mas o que mais me assusta não é o cumprimento profético, é as interpretações equivocadas de líderes religiosos que se intrometem em entrar num campo que eles desconhecem. Ainda não é o tempo profético. Por que eu digo isso? Porque as profecias dizem que Jerusalém será uma pedra pesada para aqueles que a carregam. E hoje nós vemos as grandes potências apoiando Israel. Então não é o tempo profético para o fim de todas as coisas.
Mas isso não significa que nós somos eternos. Mais de 5.000 pessoas perderam a vida. No Shabat, mais de 1.500 pessoas morreram. Inocentes e culpados. Por que eu digo inocentes e culpados? Porque era um Shabat, era o 8º dia de tabernáculos, de Sucote, e eles estavam fazendo na Terra Santa, em pleno Shabat, uma festa inadequada para aquele dia. Não estou dizendo que a causa da investida dos terroristas foi isso, não é isso que estou dizendo. Nós temos que ser adequados à nossa realidade. Ou nós entramos na restauração de corpo e alma e recebemos de Deus as bênçãos e a proteção, ou nós ficamos no meio do caminho, ficamos lá para trás. Talvez nós estamos com muita bagagem, e como na visão, no sonho, né, que eu relatei a vocês, foram tendo que deixar as bagagens para trás. O mal sempre apoia o mal, sempre vai ser assim. Sempre haverá aqueles que vão bater palmas para o mal. Nós vemos que, em muitos casos, quando alguém ataca uma mulher, estupra uma mulher, existem pessoas que dizem que a culpa é dela e não do agressor. Então, nós vemos que a humanidade, os valores humanos são muito deturpados, muito virados ponta cabeça. Então, as pessoas estão brincando com as coisas sagradas. E a maioria dos religiosos que eu tenho visto por aí, irmãos, estão totalmente perdidos. Não vou nem entrar na questão. Muitos estão dizendo, olha, essa é a guerra de Gog e Magog. Amados, a guerra de Gog e Magog vai ser 1000 anos depois da volta de hoje. Da volta de Yeshua. Não vai ser esta. Essa vai ser a do Armagedon. Então as pessoas estão perdidas profeticamente. Perdão. As pessoas estão perdidas espiritualmente. Faça você uma autoanálise essa semana. Depois de todos esses fatos que nós vimos cumprindo-se aos nossos olhos, né? Quantas vezes você orou? Quantas vezes você pensou no seu irmão, na sua irmã espiritual? Quantas vezes você pensou, puxa vida, eu preciso pregar para alguém, eu não quero que aquela pessoa que eu amo tanto, que eu gosto, perca a sua salvação. É muito cômodo, né? Nós acreditarmos que somos seguidores de uma techuvá, de uma restauração, e não estamos fazendo nada para tentar salvar, pelo menos, os nossos entes queridos. Nós não estamos aqui para julgar ninguém, mas vocês perceberam como nós temos passado lutas dentro da congregação? Doenças, carro quebrando, pessoas com problemas, não podem estar na presença do Senhor. Aquilo que Davi disse, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, hoje não faz parte mais do nosso dia a dia. Em Hebreus diz assim, não deixem de congregar como muitos têm feito. Quando nós começamos a parar de congregar, nós começamos a esfriar na fé. E o processo é único. A pessoa deixa de servir ao Senhor. Nessa jornada que já fazem tantos anos, de dezenas e dezenas e dezenas de pessoas, como nós aqui. De repente começou a desanimar, começou a faltar, começou a arrumar desculpas e de repente caiu no mundo, voltou para as práticas do passado e desapareceu. Isso é muito triste, porque vocês foram chamados, foram escolhidos. Deus escolheu cada um de vocês porque Ele tem um projeto na vida de vocês.
Então, não esqueçam, meus irmãos, não esqueçam. Se apeguem com Deus. Nós temos aqui, com exceção do Fabiano, pai, avó, avós, né? Avô. Eu imagino a dor que esses pais e avós e irmãos e tios e tias estão passando, sabendo o que está acontecendo com aqueles reféns na mão daqueles demônios encarnados. Presta atenção. Olha que coisa tremenda. É muito difícil, irmãos. E nós vivemos numa Gaza do tamanho gigante que é o Brasil. Eu vendo alguns depoimentos de pessoas que moram em Israel, falando, não vou voltar para o Brasil, não. Por pior que esteja aqui é mais seguro que lá. E é verdade. Vivemos numa sociedade perversa, que você não pode sair à rua, você não pode, na rua, atender um telefone. O mundo jaz no maligno. E volto a insistir aqui no versículo 8 do capítulo 18. Mas quando vier o Filho do Homem, vai achar fé na terra? Não, não vai achar. Não é o nosso caso, naturalmente. Em Apocalipse 18, nós vemos ali que o Deus bendito anuncia a queda desse sistema, que ele chama de Babilônia. Diz assim, ó. Depois disto, vi outro anjo descer do céu com grande poder, e a terra foi eliminada com seu resplendor. Eu acredito, irmãos, que este versículo está falando da techuvá, da restauração. Porque quando o Apocalipse fala de anjo, é de mensageiro, pregador. E ele está dizendo que esse anjo tem um poder muito grande de convencer e iluminar a terra que está em escuridão. E clamou com voz potente, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou habitação de demônios e guarida de todo espírito imundo e albergue de toda ave imunda e detestável. Porque todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua devassidão. E os reis da terra fornicaram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com o excesso das suas luxúrias. Nós vemos aqui que aqui coincide muito bem com o sistema religioso que existe hoje. Milhares de pessoas seguem líderes religiosos que pregam mentiras, vivem em pura luxúria, templos magníficos. E ouvi outra voz do céu que dizia: Sai dela, meu povo, para que não sejais participantes dos seus pecados, nem recebais nada procedente de suas pragas. Porque os seus pecados se amontoaram até o céu, e Deus lembrou-se das suas maldades. Então nós vemos aqui que Deus ordena para o seu povo, para você, sair da Babilônia, da confusão espiritual religiosa que se fez nesse mundo. Sai dela, povo meu, para que você não seja, né, participante dos castigos que vão sobrecair e virá sobre esta geração. O Apocalipse nos mostra aqui coisas tremendas e terríveis que hão de acontecer. E o mundo está se encaminhando para isso. O que nós estamos vendo é um palco de teatro sendo preparado para esses eventos finais que vão acontecer. Por isso eu peço a você, voltando aqui para Lucas, como disse ali, insista na sua oração. Se o teu pedido ainda não foi atendido, não desista. Continue. Insista. Clame. Peça. Como fez aquela viúva, buscando justiça. Peça a Deus que ele mude essa história. Que ele transforme essa história. Eu sei
que cada um de nós aqui temos algo em particular. Alguns eu conheço, outros não. Vamos clamar para que Deus nos dê saúde, que é fundamental. Vamos clamar para que Deus dê sabedoria, para que nós possamos falar para os nossos entes queridos a necessidade de estarmos na presença do Senhor. Vamos orar para que os nossos negócios possam prosperar. A obra de Deus, ela está estagnada. Ela depende integralmente dos nossos esforços. Por isso precisamos que os irmãos nos ajudem também, nos dando orientação, nos dando sugestões. Aqui nós não somos uma ditadura, somos uma democracia. E toda sugestão será bem-vinda. Quero também que os irmãos orem pela minha vida, como eu tenho feito pela vida dos irmãos. E eu não tenho dúvida que nós vamos alcançar a vitória. Não deixe de se lembrar que Deus tem abençoado a tua vida. Quantas pessoas eu já vi que a pessoa diz, não, mas eu tenho orado e não tenho tido resposta. E você observa e a resposta veio. É que a pessoa não percebeu. Outros ignoram, acham que aquilo não é resposta de Deus. É a competência da pessoa. Nós precisamos... A Bíblia diz que os filhos das trevas são mais sábios que os filhos da luz. Vocês são filhos da luz, porque vocês receberam a luz do trono de Deus. Conheceram a palavra. Os filhos das trevas aqui não significa pessoas pecadoras, são pessoas que não conhecem a palavra, que não têm a mesma luz espiritual que vocês têm. Só que eles são mais sábios, porque eles oram, eles participam das lives, eles vão à igreja quarta, domingo, sábado, eles fazem votos, eles dizimam, se ofertam, eles fazem propósito, eles primiciam. E a gente vê que essas pessoas têm prosperado. Eu vejo aqui em casa, todo dia, à noite a Raquel faz uma live. E todo dia tem pessoas sedentas. E nós estamos bem avançados espiritualmente. Só que nós estamos com pouca fé. Então eu clamo a você. Fortaleça a sua fé com a oração. Ore mais, irmãos. Os dias estão para vir aí na frente. São dias difíceis. Eu agradeço a Deus todo dia, porque foi um grande livramento. Talvez, se esse grupo terrorista tivesse esperado mais algum tempo, talvez nós estivéssemos lá. Estaremos com problemas. Teríamos complicado toda a nossa programação de viagem, todos os nossos sonhos teriam ido por terra. Então, eu vejo que Deus cuida de nós, como cuida de você, como te curou de alguma enfermidade, como te preservou até aqui, como abriu a porta de emprego, como trouxe você de algum lugar para outro lugar, como cuidou para o bem-estar. Nós temos alguns irmãos que nos avisaram hoje que não poderiam participar por problemas de visita, outros compromissos que surgiram. E nós estamos gravando, depois nós vamos mandar para essas pessoas também. A importância da oração. Lucas ali diz, insista na oração. Persista, não desista. A resposta virá. A viúva que relata ali da parábola, o juiz era injusto, mas de tanto ela ir na presença dele, ele falou, vou atender para parar de me perturbar. Deus não é injusto. Continue. Ele vai atender porque ele é amor. Ele vai atender porque ele é misericordioso. Ele vai atender porque ele conhece o teu coração. Mas ele quer que você entenda se realmente você precisa dessa bênção.
Se você realmente precisa, então você vai receber. Insista, meu irmão. Insista, minha irmã. Não permita que você fique sem, como se diz, sem a resposta. E para finalizar, eu vou ler aqui Salmo 112, diz assim: Feliz o homem que teme a Jeová, e em seus mandamentos se deleita sobremaneira. Sua descendência será poderosa na terra. A geração dos retos será abençoada. Bens e riquezas há na sua casa, e sua justiça permanece para sempre. Resplandeceu nas trevas uma luz para os retos. É clemente, misericordioso e justo. O homem de bem tem misericórdia e empresta. Governa seus assuntos com juízo, pelo que não será abalado jamais, e em memória eterna será o justo. Não terá temor das más notícias. Seu coração está firme, confiando em Jeová. Olha que lindo. O justo, ele não se preocupa com as más notícias. Olha, vai vir uma crise. Essa guerra vai trazer problemas. Não é problema nosso. O nosso reino não é desse mundo, como disse Yeshua. Quando Pilatos falou, você é o rei dos judeus, ele disse, o meu reino não é desse mundo. Então, nós não se preocupamos com isso. Porque nós temos um Deus que cuida de nós. E ele diz assim, cai 1.000 ao teu lado e 10.000 à tua direita e você não é atingido. Seguro está o seu coração e não temerá, até que veja triunfar sobre seus adversários. Distribui e dá aos pobres, sua justiça permanece para sempre. Seu poder será exaltado em glória. O ímpio o verá e se irritará, rangerá os dentes e se consumirá. O desejo do ímpio perecerá, mas do justo prevalecerá. Então, põe uma coisa na sua cabeça. Você é um escolhido do Senhor. Você é uma filha querida do Senhor. Um filho querido do Senhor. E Deus ama você. E Ele sabe muito bem que nesses dias haveria pouca fé. Hoje nós encontramos um pequeno grupo de fé. Talvez aquele milagre que você tanto almeja, você não recebeu ainda. Sabe por quê? Porque você mesmo não acredita que vai receber. Você acha que é um milagre muito grande. Entre os crentes, os cristãos, tem pessoas que duvidam da criação de Deus, duvidam do dilúvio, duvidam da passagem do Mar Vermelho, procuram tentar justificar o poder de Deus. Deus é todo-poderoso e Ele pode fazer tudo o que Ele quiser. E você precisa preparar o seu coração para receber a bênção que está separada para você. Mas não desista de orar. Tem até uma música evangélica aí, não desista, alguma coisa assim. Me veio na mente agora. Então, não desista, meu querido. Não desista. Insista. E eu tenho certeza que nós vamos alcançar graça aos olhos de Deus. Jesus disse, onde tiver 2 ou 3 em meu nome, ali eu estarei. Não tenho dúvidas que o Espírito da verdade do Senhor Yeshua esteve conosco hoje. E não tenho dúvidas que o seu coração vai ficar fervendo se você colocar o teu joelho no chão e colocar a tua causa nas mãos do Senhor e clamar por Ele. E esse milagre vai acontecer, meu irmão Fabiano. Tenha fé, confiança. Nós estamos aqui para receber o milagre. Só que muitas vezes nós temos espírito de leproso. Deus nos dá um milagre e a gente vira as costas e vai embora. Não faça isso. Eu quero que vocês recebam esse milagre e vocês testemunhem para que outras pessoas sejam abençoadas pelo seu testemunho. Que Deus tenha misericórdia de todos nós, nos proteja, proteja os nossos irmãos que estão nesse momento lá em Israel.
aqueles que estão nas mãos daqueles demônios encarnados, os palestinos que são vítimas, sejam protegidos também, porque também são filhos de Deus. Vamos orar, agradecer a Deus por tudo. Se tiver algum pedido especial, mande pela mensagem. Esse é o momento. Se você tiver um pedido, faça. Eu tenho. Eu quero que os irmãos orem pela minha mãe. Nós fizemos alguns exames e deu os resultados e não foram promissores. Ela está nessa situação porque algum tempo atrás ela teve um AVC, foi ao médico, o médico não tomou providência. Disse que era um estresse e era um AVC. E isso causou tudo esse transtorno que vocês sabem o que está acontecendo na vida dela. E eu quero pedir a Deus que nos dê sabedoria, que dê também, que a cure, faça um milagre na vida dela, né? Porque nós estamos ficando doentes de ver o sofrimento e a luta que é, para que sejamos fortalecidos. Amém? Senhor Deus, os teus filhos aqui têm pedidos. Eu acredito que estão nos seus corações. E eu creio, Pai, que a resposta virá quando esta pessoa acreditar. Por isso, Senhor, eu quero te pedir, fortaleça a fé desse nosso povo que está aqui, Senhor. Como o Senhor mesmo disse, achará fé na terra quando eu voltar. Hoje, a fé é uma coisa rara. O que nós encontramos é pessoas decepcionadas, pessoas tristes, pessoas angustiadas. Mas nós cremos, Senhor, que tu has de mudar a história de todos nós. Há de trazer a cura para aqueles que precisam. Há de trazer a libertação para aqueles que estão cativos de problemas conjugais, problemas financeiros, problemas com os filhos, com as filhas, problemas dentro da empresa, problemas com os vizinhos. Enfim, esse mundo é um mundo tão complexo, mas nós queremos, Pai, que através da nossa oração constante, insistentemente, na tua presença, nós vamos receber a tua misericórdia e a bênção que está prometida aos teus filhos. Por isso, Pai, tende misericórdia, Senhor. Tu conheces a necessidade de cada um dos teus filhos. Eu sempre tenho dito, eu creio em milagres, eu continuo acreditando em milagres. O tempo é do Senhor. Mas abrevia-se, porque nós somos pó e a nossa vida passa como um sopro. Nós te pedimos tudo isso, em nome do Senhor Jesus, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém. Que Deus abençoe a vida de vocês. Muito obrigado por estar aqui. Foi um momento importante na minha vida poder participar com vocês, podermos orar juntos, podemos estudar a palavra. Que Deus visite cada um de vocês. Não esqueça, irmãos, que nós estamos precisando continuar com a nossa obra aqui em Cotia. Nós estamos precisando da ajuda de vocês, em especial de oração, para que Deus abençoe a nossa vida. Shalom, shalom. Até amanhã. Shalom, pessoal. Até amanhã. Shalom.